Doutor Edmo, quando a gente fala de saúde do coração, a alimentação, claro, imagino que seja essencial. Quais são os principais problemas que a gente pode ter cardiovasculares devido a uma má alimentação? A gente pode acumular ao longo da vida, Lívia, uma série de problemas cardiovasculares. E a gente sabe que na infância, os nossos erros alimentares, eles podem começar a se consolidar. Você pode começar a aumentar a sua propensão para hipertensão arterial, para diabetes mellitus e também para o colesterol elevado, né? E quando eu digo colesterol, a gente coloca colesterol, triglicérides, todas as variações possíveis. Ou seja, você pode acumular problemas alimentares ao longo da vida e desenvolver isso desde a adolescência até o resto da sua vida, se você não tomar cuidado e não mudar o seu estilo de vida e seu estilo alimentar. No início da pandemia, muita gente optou pelo delivery, né? E aí, quando a gente fala em delivery, não tem como deixar de associar com fast food, que é muito comum nesse tipo de pedido que a gente faz de alimentação que vai chegar na nossa casa. Existem alimentos, além do fast food, que envolve vários tipos de alimentos e de preparação de alimentos, existem alimentos que são proibidos para a saúde do coração ou tudo é uma questão de equilíbrio? Eu sou muito dessa linha moderada, Lívia. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? É muito difícil uma pessoa conseguir não fazer algum tipo de extravagância. E nesse período da pandemia, como a Laís colocou, as pessoas ficaram mais dentro de casa, um estado de ansiedade natural pela situação toda. E aí o recurso mais adequado para que não houvesse exposição era você solicitar comida por delivery. Claro que as pessoas podem escolher alimentos de melhor qualidade, alimentos mais próximos dos vegetais, dos naturais, frutas, sucos naturais, mas a gente sabe que o delivery muitas vezes ele acaba sendo uma tentação para você comer aquele sanduíche mais calórico, aquele lanche à noite, aquela comida mais condimentada. O ideal é que as pessoas consigam equilibrar. Não é proibitivo que haja uma alimentação mais extravagante em alguns momentos da semana ou do mês. Mas cada um tem que ter uma autocrítica, porque você sabe se você já tem hipertensão, se você já tem colesterol, de repente alguém que já teve um infarto, que já foi submetido a uma cirurgia cardíaca para ponte de safena, ponte de mamária, ou seja, todos esses elementos, eles têm que fazer com que a pessoa tenha uma autocrítica para poder realmente não se expor tanto. A gente sabe que agora, nessa retomada pós-pandemia, as facilidades aumentaram. Você consegue ir no restaurante, você consegue manter o delivery e você pode fazer os dois. Você pode, realmente, se você quiser, você pode acumular aí calorias das duas formas. Então, talvez agora seja essencial retomar a atividade física e, em paralelo, rever o estilo de alimentação. E aí, se você vai fazer em casa ou via delivery, a ideia é você escolher, com a orientação de um especialista ao teu lado, os melhores alimentos e as melhores opções. Doutor Edmo, na resposta anterior que o senhor me deu, o senhor fez uma relação da ansiedade com a procura por alimentos mais gordurosos, mais saborosos, vamos dizer assim, alimentos mais açucarados como uma forma de compensar o estresse e a ansiedade. A gente vive num mundo que está quase com uma pandemia de ansiedade e de depressão, mas é claro que a pandemia reforçou esse problema, né? A incerteza em relação à doença reforçou esse problema. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente como lidar com isso, porque na hora que vem a ansiedade, a gente já pensa em procurar um alimento que vai dar um certo prazer para a gente. Como agir nesses momentos? Essa é uma questão muito delicada, Lívia, porque realmente os alimentos mais saborosos, eles têm essa propriedade também, eles aliviam o estresse. Muitos alimentos, eles liberam na nossa circulação sanguínea hormônios de bem-estar. Eu posso citar, por exemplo, como desses hormônios de bem-estar, a serotonina, que é extremamente conhecida de todos nós. É um hormônio que, quando está em alta concentração, nos dá prazer, bem-estar, disposição. Então, se você ingere um alimento que te faz ter essa sensação boa, fica na memória e você vai direto para aquele alimento realmente como uma fuga diante de um estresse. A primeira coisa que eu recomendaria, que é que eu procuro fazer, é não ser radical, não punir a pessoa, não cobrar a pessoa, permitir que essa pessoa tenha o direito de uma vez por semana mudar o seu padrão alimentar, escolher lá algum alimento mais calórico, alguma extravagância e deixar que ela tenha essa sensação e cumpra essa necessidade, para que ela não fique como se fosse realmente um estado de prisão
prisão, um estado de restrição. Em segundo lugar, é importante que o médico avalie se essa pessoa tem a necessidade de algum medicamento para compulsão alimentar, porque muitas vezes esse estado de ansiedade ele está intrinsecamente relacionado com o que a gente chama de compulsão alimentar. A pessoa que fica comendo sem parar, o beliscador compulsivo, e para isso existe tratamento também medicamentoso, e que pode ajudar muito a pessoa nesse sentido. Então, acho que essa associação de um equilíbrio, não cobrar a pessoa, não julgar a pessoa, não submeter a pessoa realmente ao estresse de nunca poder comer e, ao mesmo tempo, poder usar, quando necessário, um medicamento, certamente vai aliviar e vai dar uma confiança para que essa pessoa respeite a decisão do profissional de saúde e também colabore, porque, acima de tudo, se a pessoa não aderir, não colaborar, fica muito complicado para você obter sucesso no tratamento. Agora, doutor, ainda com o senhor, o equilíbrio é fundamental, porque sobrepeso e especialmente obesidade são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Exatamente. A gente pode colocar o sobrepeso ou a obesidade, Lívia, como algo associado a qualquer tipo de doença maléfica que você possa imaginar. A obesidade também é responsável pela geração de pré-condições que levam a um risco cardiovascular maior. Então, a gente tem que entender que a obesidade não só está estabelecida juntamente com as condições de risco maiores, como um infarto, como derrame cerebral, mas também há condições prévias, como hipertensão, próprio colesterol que está aumentando progressivamente, o diabetes, e assim a gente sabe que esse risco cardiovascular da pessoa caminha cada vez mais progressivamente para um patamar mais elevado. Edmo, sua avaliação em relação a esse tipo de dieta, de comportamento? O jejum intermitente ele tem que ser indicado em situações muito especiais, com muito critério, avaliar as condições de saúde da pessoa, avaliar se existe benefício para essa pessoa. Claro que ele tem muitos pontos positivos, que se você souber selecionar numa população, você pode usar como uma ferramenta interessante. Mas eu acho que o jejum ele também tem que ser ponderado em relação aos sintomas colaterais que essa pessoa vai ter, em relação a se é necessário realmente utilizar para que a pessoa emagreça eventualmente ou se desintoxique. O que eu posso deixar de mensagem é que eu uso o jejum intermitente para alguns pacientes, predominantemente para desintoxicação, muito pontualmente, não durante muito tempo, porque eu sei que os sintomas colaterais podem se acumular. E se o objetivo principal é emagrecer, não adianta você submeter a pessoa a esse estresse orgânico, que não deixa de ser um estresse orgânico, o jejum intermitente. Aí é melhor você balancear a alimentação, mesmo mantendo as 3 refeições principais, associar com atividade física e realmente conhecer cada organismo, individualizar. Mais do que tudo, fazer exames também é muito importante, fazer um check-up para ver se a pessoa tem condições de uma restrição calórica, seja mantendo as 3 refeições ou eventualmente adotando o próprio jejum intermitente. Então, sempre com orientação e acompanhamento médicos, né? Exatamente, eu acho que isso seria prudência, para evitar complicações, evitar problemas. Eu conheço casos de pessoas que realmente tentaram extrapolar e acabaram acumulando uma série de problemas de saúde devido a isso, a sua produtividade intelectual caiu. E eu sempre digo o seguinte, Lívia, dependendo da profissão da pessoa e do dia a dia, você tem que ter uma concentração tão grande, uma cognição tão grande, e como que você vai associar o jejum com isso, né? Um tempo que você perder a concentração, um tempo que você se desligar um pouco, pode ser o suficiente para você realmente cair nessa armadilha e acabar tendo um efeito colateral indesejado. Doutor Edmo, mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado, Lívia. Sempre é uma honra estar aqui com vocês no JP News Saúde. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.